Olá, bem-vindos ao podcast Estados de Alma. Hoje vamos fazer o episódio número 5. Vamos falar como ser cuidador, um bocadinho também qual é o papel do cuidador informal, qual é a ligação da alma e os desafios que nós temos em fazer esse papel. Para quem já segue o Estados de Alma, nós somos um podcast que falamos sobre as grandes questões da vida, mergulhamos um bocadinho também na espiritualidade, na alma, nas coisas que nos fazem bem à alma, mas também nas coisas do dia a dia, relacionamentos, trabalho, mindset, meditação, um bocadinho de tudo. E hoje tenho uma convidada que é a Graça Peralta. Alô, Graça! Olá a todos! Bem-vinda. Eu e a Graça tornámos-nos amigas através de um programa de televisão e hoje até vamos falar de um assunto que se calhar vocês não estão à espera que nós estejamos a conversar, mas eu convidei a Graça para falarmos desta situação, também por ser minha amiga e por eu saber o que é que ela passa no seu dia-a-dia relativamente ao ser cuidador, ok? Mas a Graça, vocês conhecem também, fez outros programas de televisão, anúncios, é uma mulher fantástica, uma das mulheres da minha vida, que eu costumo chamar assim, porque é bastante inspiradora e então eu resolvi também sairmos um bocadinho da nossa caixa, não é, Graça, e falarmos destes assuntos até um bocadinho mais íntimos da nossa vida pessoal, não é? Sim, nós somos conhecidas por termos participado efetivamente no programa da televisão que foi visto por muitas pessoas, mas muitas vezes nós, como continuamos amigas, temos falado muito sobre o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia, e muitas vezes as pessoas vêm-nos cá fora e só nos ligam ao programa de televisão, aos anúncios, neste caso, ou outra coisa, e às vezes não imaginam que nós também, como a maior parte dos mortais, temos os nossos desafios e os nossos obstáculos que temos que ultrapassar e que temos dias de tudo. E que nos defrontamos muitas vezes com coisas que nem nós imaginamos que somos capazes de ultrapassar. E, portanto, para quem não sabe, e tu já sabes porque nós somos amigas e temos falado, eu neste momento sou uma cuidadora informal da minha mãe, que passado uns meses de eu ter saído do programa, ficou praticamente dependente de mim. E pronto, e é isto que vamos falar hoje, sobre ser cuidadora. Exato, sim, e na verdade pode acontecer a qualquer pessoa, no entanto, há pessoas que são cuidadores informais praticamente desde sempre, pessoas, por exemplo, que têm filhos com deficiência, em que é uma realidade desde o início da existência do filho, por exemplo. No teu caso, é uma coisa que já é mais natural, entre aspas, mas pronto, já segue mais o ritmo da vida em que a tua mãe chega a uma certa idade e que agora precisa de cuidados, mas mesmo assim é algo que nós não estamos 100% preparados. Tu estavas já a pensar que um dia irias ter que desempenhar este papel ou ainda estava longe da tua percepção? Não, eu sempre tive uma mãe doente, como toda a gente sabe, porque a minha mãe é diabética desde os 21 anos, insulina dependente, portanto eu cresci com uma mãe doente e sempre doente, mas daí a achar que ela ia ficar dependente de mim até para tirar uma pastilha, um medicamento para tomar, não. Pois. Portanto, o que é que aconteceu? Efetivamente, nós quando temos filhos, nós temos que cuidar dos filhos e muitas vezes há pessoas que têm esse grande desafio, muitas vezes têm filhos deficientes e que têm que arregaçar as mangas e encarar o problema, mas eu no meu caso não estava à espera de cuidar da minha mãe tão cedo, não é? Porque eu tenho 58 anos neste momento, na altura. Portanto, isto foi em 2019 que isto aconteceu, portanto, tinha 56 anos, portanto, há 2 anos que eu me deparo com a ter que viver quase que 2 vidas numa, não é? Porque eu tenho a minha própria vida, tenho as coisas que gosto de fazer, tenho que cuidar de mim e depois tenho que cuidar de outra pessoa que está quase 87% dependente de mim. Portanto, a minha mãe tem 87% de incapacidade. Portanto, logo uma pessoa que tem 87% de incapacidade não pode viver sozinha. E isso muitas vezes faz com que a gente tem dias em que está tudo bem, mas tem outros dias em que nós nos sentimos
até psicologicamente cansados. Porquê? Porque muitas vezes nós temos que viver a nossa vida e viver a vida do outro e conseguir coordenar isso tudo. E eu acho que nós só conseguimos fazer isso através de uma coisa que se chama amor. Pois é, sim, sem dúvida. E esse desdobramento que tu falas, e principalmente quando até é assim, eu acho que lá está, nunca estamos à espera de sabemos, mas não é uma coisa que nos estejamos a preparar ou que estejamos a preparar espaço na vida para isso acontecer. Acho que é uma coisa socialmente mesmo também portuguesa, e se calhar até direi humana, que é giro que nós temos a percepção da morte, não é? Temos a percepção do finito da vida, não é? Mas nem sempre estamos a tomar conscientemente passos para estarmos preparados para quando chega efetivamente na nossa vida, na prática. E depois é o que tu dizes, acaba por ser, ok, sabias que tinhas a tua mãe doente e era a tua realidade, mas quando tens uma pessoa, um adulto dependente de ti, de repente tudo muda e depois é isso que tu estavas a dizer, como é que eu faço este desdobramento? Porque depois, e tu falaste brilhantemente, e nós vamos falar sim, o que cola é sem dúvida o amor, e nós vamos falar das dificuldades, mas vamos falar também do bom, que é ser cuidador informal, porque acho que tudo tem os seus dois lados, mas este desdobramento pode também acarretar muita culpa, não é? Ou seja, tu tens uma vida preenchida, tens uma profissão, tens os teus relacionamentos, tens os teus amigos, portanto tens ali o teu equilíbrio e de repente passas a ter, lá está, uma pessoa 87%, no teu caso 87%, há quem seja outros graus de dependência, ou menos ou mais, mas não, ou seja, tens uma pessoa que está 87% dependente de ti. Não é? Como É verdade. tu lidas com este desdobramento sem associaste culpa neste processo? Houve momentos de culpa? Não. Eu não associo culpa, não associo culpa. Sabes, uma coisa que eu também acho que nós temos que pensar é que no tempo dos meus avós, pronto, eu sou mais velha do que tu, não é? Eu poderia ser a tua mãe, mas no tempo dos meus avós, as casas eram grandes, as famílias viviam normalmente todas juntas, não é? Muitas vezes muita geração, não é? em casa, casavam e ficavam em casa, era só o quarto que se transformava de solteiro para casado, e normalmente as famílias ficavam ali e havia um estilo de vida em que eram os avós, os pais, os netos, e portanto, quando alguém ficava acamado, ou quando alguém ficava com esta dependência de 80 e tal %, e havia sempre uma mãozinha que chegava, porque, por exemplo... uma tia, ou... Sim. Olha, vai ali no estante à vovó levar uma colher. Olha, vai no estante ali à vovó, que ela está a chamar e ela se calhar quer beber, quer que lhe ponhas água no copo. O que é que acontece? Os tempos evoluíram, por um lado, para uma individualidade, ou seja, as pessoas passaram a viver em famílias individuais, as famílias mais individuais, e quando chega o momento da pessoa idosa realmente ficar inválida ou precisar da nossa ajuda, há aqui uma bifurcação que se faz. Normalmente os filhos ou têm dinheiro e colocam os seus pais em instituições privadas boas, mas isso nunca deixa de ter a pessoa deixa de estar na sua família para ir para uma instituição onde não conhece ninguém, por muito simpático e muito bem tratado que seja, essa pessoa não é a mesma coisa que a sua família que ela estava habituada a ver. Mas muitas vezes nós sabemos que isso é necessário, porque há pessoas que não conseguem dar a volta ao seu trabalho, nem podem deixar de trabalhar para tomar conta dos seus pais. Neste caso, dou o exemplo dos pais, porque é o caso que eu estou a viver na minha realidade. Ou então, também tem alguém que pagam para ficar a tomar conta. No meu caso, eu consegui, porque eu tinha a guest house, como tu sabes, e como a maior parte das pessoas tinham, e portanto o que é que eu fiz? Quando a minha mãe começou a ficar assim, eu
peguei a minha mãe, levei-a para a guest house e o melhor quarto da guest house ficou para ela. Portanto, eu trabalhava, eu ia estando com as pessoas, dava assistência às pessoas, não sei o quê, ia fazendo os programas de televisão, não sei o quê, e cuidava da minha mãe, havia uma empregada, lá está. Até mesmo os meus próprios hóspedes chamavam a avó. Naquela guest house tinha uma senhora de idade e que muitas vezes qualquer coisa que acontecesse. Quando tu te vês num apartamento e sozinha, e és filha única, ainda por cima no meu caso, tudo fica mais difícil, porque só podes contar contigo, não é? Exato. Pronto. E também temos a esperança de vida, que eu acho que antigamente, portanto, eu acho não, esta situação também é uma situação que tem vindo mais à luz na sociedade, porque as pessoas estão a viver muito, muito mais anos, mas estão a viver com mais patologias, ou seja, com menos qualidade de vida. Portanto, a pessoa vive mais tempo, mas vive mais tempo dependente também, não é? E então, acaba por surgir esta nova abordagem perante a velhice e perante o ser cuidador, e as opções são muito limitadas, porque tu realmente dizias, e é verdade, que quem tem poder financeiro, e não vamos mentir, é necessário ter um bom poder financeiro, portanto, muitas pessoas até da classe média, média alta até quase, não conseguirão do seu orçamento familiar, mesmo com uma reforma, retirar 1.000, 2.000 euros para 2.000 e tal euros, 2.000 e tal euros, e se eu quiser ir trabalhar e fazer alguns trabalhos, tenho que pagar 10 euros a hora de dia. Portanto, tudo isto acaba por termos que pensar e repensar muito bem como é que se vai gerir uma situação dessas. Exato. E era isso que eu estava a dizer, portanto, ou tens muito poder de compra ou reformas altas ou o que seja que consiga colmatar isso, ou essas duas opções não são possíveis. Portanto, a outra opção possível, visto que não vamos abandonar a nossa família, é tornarmos-nos cuidadores informais. E isto está a acontecer a larga escala, que pessoas acabam por ter que fazer decisões difíceis e mesmo, inclusive, abandonar os seus postos de emprego e abandonar o seu trabalho e ficar só um membro do agregado familiar quando há a trabalhar e o outro a ser cuidador. E isso tu estavas a dizer, a trazer os pais ou quem estamos a cuidar para junto de nós, para a nossa residência, ter que alterar todo o nosso dia-a-dia também, até mesmo, e tu conseguiste fazer isso porque a tua empresa era a tua casa, não é? Então conseguiste fazer isso, mas mesmo assim há muitas pessoas que, agora, como é o caso, vão ter que ter as pessoas num apartamento e além de perderem espaço, perderem privacidade, porque a privacidade é uma coisa que nós depois também como adultos aprendemos a ter, e ao termos um idoso ou uma pessoa doente a nosso cargo, deixamos de ter essa privacidade na nossa casa também, e isso também mexe com o nosso social, com os nossos relacionamentos, por exemplo, não é? Portanto, tudo na vida transforma-se e não há assim, o que eu sinto é que muita gente acaba por ser empurrada para ser um cuidador informal, sem ter sido mesmo aquela coisa que mais desejavam, mas é porque também acabou por não haver outra opção, não é? Não. Eu, por acaso, sou filha única, portanto não tenho muita opção. Mas eu conheço casos de pessoas que são vários irmãos e muitas vezes um deles tem que deixar de trabalhar para ir cuidar da mãe e os outros ajudam, porque o que é que acontece? No meio disto tudo, o que é que acontece? E eu vou ter que falar nisto, porque é uma coisa que eu me estou a debater, que é assim, eu enquanto não precisei, enquanto tive a minha guest house, nunca pedi nada ao governo que me ajudasse. E a minha obrigação é tomar conta da minha mãe, pois claro que eu sou filha única e tenho que tomar. Mas como é que vai ser a minha vida daqui para a frente? Porque assim, se eu entretanto não faço anúncios, não faço programas de televisão, não faço alguma coisa que me vá trazendo algum dinheiro, eu só tenho a reforma, que é uma reforma pequena da minha mãe. Exato. E o que é que acontece? Haver um subsídio para o cuidador informal começa a ser não um luxo, mas uma necessidade, uma vez que tu disseste e muito bem, as pessoas estão a viver cada vez mais, mas tu não queiras saber a quantidade. Eu tenho uma prateleira no quarto da minha mãe que é só medicamentos. Eu tenho um painel que diz em jejum o que é que tem que tomar, ao pequeno almoço, ao almoço, ao lanche, ao jantar.
e até dormir, ou seja, o cuidador informal acaba por não ter horário de trabalho. Nós não temos feriados, nem domingos, nem nada. Nós temos que cuidar daquela pessoa. Tu não tens férias, porque a tua mãe de repente não fica boa durante 15 dias para tu ires para a praia apanhar sol. Exato. Não, eu por acaso no outro dia sentia-me bastante cansada e até comentei e dizia, eu só gostava de ir passar um fim de semana tipo, sair uma sexta-feira e vir segunda, só para poder dormir melhor, descansar, fazerem-me a comida porque o que é que acontece, Daniela, e para as pessoas que nos vão ouvir, há uma coisa que nós temos que estar muito atentos e temos que ser quase fazer um autopoliciamento, que é o quê? Vamos ser cuidadores, mas cuidado, até é engraçado porque a própria palavra diz cuidado, para não nos descuidarmos de nós, porque o que é que acontece? Muitas vezes tu cuidas tanto da outra pessoa e estás tão preocupada com a outra pessoa que esteja tudo bem, que tu acabas por te descuidar, acabas por comer qualquer coisa, ou até a outra pessoa come coisas que tu até nem gostas, mas o cansaço já é muito, tu não vais fazer duas comidas, portanto vais comer a mesma coisa que a outra pessoa, até coisas que tu tinhas já transformado na tua vida e que tinhas adotado para ti, até hábitos mais saudáveis. Sabes que uma pessoa de idade, nós não vamos mudar hábitos a pessoas de idade. Sim, é mais complexo. É mais complexo, não é? Uma pessoa de 20, 30 anos é capaz de entender, olha, vamos aqui introduzir mais frutas, mais legumes, mais isto, mais aquilo. Ou uma pessoa de idade, essa pessoa já está habituada e nós não vamos alterar até porque fica muito estressante. Sim. Então nós temos que ter muito cuidado para nós continuarmos a termos a nossa própria alimentação, cuidarmos de nós, até para podermos cuidar melhor da outra pessoa. Exato. Começa a ser um tumulto de emoções e sensações muito, muito desagradáveis. E depois uma coisa que tem que ser prazerosa pode acabar por dar um bocadinho de raivinha. Eu falava com uma senhora que no outro dia me disse, eu gostava tanto da minha mãe, mas agora estou com raiva dela. Eu disse, não faça uma coisa dessas. Sim. Porque nem ela tem culpa, nem a senhora tem culpa. Sim, mas é um sentimento que também... Se acontecer, terá que ser abraçado, não é? Porque lá está, existe essa expectativa de que são os nossos pais, nós amamos incondicionalmente, os nossos pais, ou pronto, quem estamos a cuidar, que amamos incondicionalmente, mas na verdade são tantas emoções até contraditórias, porque perdemos oportunidades profissionais, perdemos oportunidades de relação, perdemos capacidade económica, perdemos tempo, perdemos saúde porque vives num estado de ansiedade sempre. Será que fiz bem? Será que dei o remédio? Será que ela vai estar melhor amanhã? Ok. Então há um nível de ansiedade, e tu bem falavas do dormir, que depois afeta toda a tua vida. Portanto, é normal uma pessoa que tu amas tanto, mas que te está a trazer todas essas sensações, que se gera até esse sentimento, e acho que a pessoa não tem que sentir vergonha de o ter. O mais próximo de ter dependentes foi quando tive filhos, e pronto, e tenho animais de estimação, mas quando eu tinha os meus filhos, e por exemplo, se passava vezes sem dormir, é um amor incondicional, mas chega-se ali a um ponto que também te estás a passar e começas a gerar ali uma irritação também. E acho que muitas vezes depois a problemática é quando, por isso é que eu falava da culpa, é quando começamos a associar também culpa em relação ao que estamos assim, a esse sentimento, que é uma coisa complicada, não é? Sentir raiva, as raivinhas, de uma pessoa que amamos tanto e de uma pessoa que é completamente inocente, que a pessoa não escolheu estar doente, nem escolheu estar incapacitada, mas é uma realidade, pronto. É uma realidade. Como é que tu abraças então ou por exemplo, como deste esse conselho a essa senhora, como é que tu abraças quando vêm esses sentimentos? O que é que fazes para... Olha, eu faço assim, eu tenho, por exemplo, uma coisa que, no meio disto tudo, há um grande crescimento dentro de nós, no sentido em que nós, por exemplo, uma vez eu estava no hospital com a minha mãe, era inverno, ela estava teve que ir à casa de banho e eu tive que ir ajudá-la a tirar a roupa e depois a colocar a roupa. E depois, na altura que ele estava a puxar a meia calça para cima,
tive um momento muito emocionante. Porquê? Porque houve ali uma mudança de comportamento, ou seja, de papéis mudaram, exato. Eu recordei-me, quando eu era pequena, a minha mãe a calçar-me a meia calça e a fazer-me assim, sabes, aquele gesto de puxar a meia calça para cima. Sim. E eu estava a fazer exatamente o mesmo à minha mãe. E houve ali um momento em que eu me comovi. Pois. E, portanto, quando existem momentos de nós nos comovermos, aí todas aquelas sensações, ai meu Deus, mas eu estou aqui tão presa, mas isso desaparece, porque o que é que acontece? Há um amor maior que fala e que diz assim, esta pessoa está vulnerável, esta pessoa está, como quando eu era criança, nós quando somos crianças, a nossa mãe é tudo para nós, não é? Sim, sim, a nossa mãe, uma criança quando não vê a mãe, onde é que está a mãe? Onde é que está a mãe? E isso depois vai acontecer ao contrário. E então é aí que nós temos que parar para pensar e dizer, ok, vamos perceber que aqui não há culpas de lado nenhum, há pessoas que realmente, como muita gente diz, ai que bom que é morrer, que é ir para o lado. Isso é uma bênção, não é? Uma pessoa diz, olha, morreu de ataque cardíaco, fulminante. Opa, isso é uma bênção, costumo eu dizer, porque não se dá trabalho a ninguém, e a pessoa realmente, a morte deve ser alguma coisa um bocado parecida com o nascimento, certamente, há ali um momento que se atravessa, mas não se dá trabalho a ninguém, as pessoas... Quando tu começas a dar muito trabalho, tu começas a ouvir da parte da outra pessoa até frases como, por exemplo, esta. O que é que eu ando aqui a fazer? Sim, eu ia também tocar nesse aspecto que, por exemplo, eu também, os meus avós que já partiram alguns, tiveram ali algum tempo de doença, não muito, pronto, então, era um medo deles. Eu lembro-me do meu avô, que foi o meu último avô materno a falecer, ele tinha um medo incrível de dar trabalho também, portanto, estava mesmo impregnado nele e praticamente é quase como se ele estivesse a pedir a morte, porque ele queria antes morrer do que imaginar a ficar super dependente e que nós tivéssemos que cuidar dele. E também deve ser difícil estares a dar todo o amor para manter a vida, não é? E a própria pessoa estar num desespero, porque é assim, ser dependente como adulto e passado muitos anos da vida também não há de ser nada fácil. Não é nada fácil. É esse trabalho de espectador. Nós temos que ser espectadores daquilo que está a acontecer e muitas vezes o que é que eu aconselho, o que é que eu faço? É sair da situação, ver de cima e o que é que eu vejo? Vejo uma pessoa que está realmente dependente e é uma chatice, não é? Ouve mal, vê mal, não se mexe direito, tararara, e depois vejo uma outra, que é uma senhora, que sou eu, que está ali a tentar ajudar, a tentar criar, mas que se sente numa enorme prisão também. E então aí, o que é que eu aconselho, o que é que eu penso? Eu penso que nós temos muito que fazer o papel de dizer, atenção, que nenhum de nós sabe como é que vai acabar. Exato. E portanto, hoje é minha mãe, amanhã posso ser eu, pode ser cada um à sua maneira, nenhum de nós, isto ainda é um grande mistério, saber como cada um vai acabar. Então, a única coisa que eu acho um bocado mais aborrecido, entre aspas, se é que se pode chamar, é efetivamente nós não podermos ter um governo que nos permita um apoio económico, porque eu costumo dizer que o dinheiro não ajuda, mas ajuda no caso, por exemplo, de vez em quando eu precisava de tirar um fim de semana para ir cuidar de mim. E para isso é preciso pagar alguém que fique com ela, não é? Claro. Para eu é preciso restabelecer forças, porque é um esforço muitas vezes físico também, porque a pessoa tem que se dar banho, tem que se levar, por exemplo, o que é que acontece? Nós dizemos, mas quando os nossos filhos são pequeninos, nós também fazemos esse trabalho. Mas nós não vamos comparar mudar a fralda a um bebê, que nós até achamos muito queridinho, não é? Olha, está a fazer xixi, olha que lindo, olha o cocôzinho, olha que lindo, não é? Não vamos comparar com uma pessoa adulta ou idoso, não tem nada a ver, Exato. Não é?
E mais, contando que nós, era aquilo que eu te dizia, eu sou de uma geração em que começou a haver um certo individualismo e as pessoas a viverem mais sozinhas em apartamentos, e o que é que acontece? Antigamente as pessoas revezavam-se, se não ia a mãe, ia a filha, se não ia a filha, ia a neta, se não ia a neta, vai a madrinha, a tia que vivia com elas. Agora, é tudo muitas vezes centrado numa pessoa só. Sim. E nós não estamos preparados, assim, nós biologicamente estamos preparados para mudar a fraldinha ao nosso bebê, mas nós não estamos preparados aqui dentro para mudar a fralda à nossa mãe ou ao nosso pai. Exato. Não é? Exato, não estás preparada, lá está, como tu dizes, o esforço físico, e é uma coisa que não é para decorar, porque é um esforço físico imenso, e muitas pessoas até estão, que são um peso morto, a gente chama-lhe o peso morto, não é? E que tanto que nos lares, normalmente, não é uma pessoa que consegue fazer isso, são 2 ou 3 pessoas para mudar um idoso ou para dar banho, etc. E, portanto, acaba por ser trágico, eu vou usar esta palavra, mas sei o que é que estou a dizer, é trágico uma pessoa ver-se sozinha em casa com uma pessoa dependente e ter que levantar em braços para poder dar banho, para poder mudar a fralda. Portanto, que isso acaba também por tu, com uma certa idade, também começas a ficar com mazelas físicas e com muita dificuldade de o fazer e impossibilidade. E depois a parte emocional é gigantesca. E depois eu também queria falar contigo uma coisa. Tu cresceste com a tua mãe doente, portanto, foste aprendendo a lidar com o diabetes, por exemplo, e era o que estavas a dizer, tens uma prateleira de medicamentos, mas ninguém dá formação, portanto, o Estado tem o Estado, ou nós somos todos, não é? Portanto, tu tens uma pessoa doente, tu passas a ser cuidadora informal dessa pessoa, mas ninguém te ensinou a lidar com essa doença? Alguém te disse como é que tu ias cuidar da tua mãe em termos técnicos, em termos da medicação, em termos de... Deram-te esse treino ou esse... Não. O que acontece é que existe o apoio domiciliário, que as pessoas, eles podem vir cá uma vez por dia dar banho e pronto. E o que acontece é que quando eles vieram, há técnicas de virar a pessoa na cama, de mudar a fralda. Existem realmente técnicas que a pessoa aprende, mas isso é assim, o apoio domiciliário pode vir de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas não é o dia todo nem a noite toda, não é? Certo, sim, mas pronto, aí, ou seja, há esse, pelo menos, no mínimo há isso, mas em termos técnicos, a nível da própria saúde, tu não recebes, tu e qualquer cuidador informal, não recebe ensinamentos de como lidar com aquela doença, e há muitas doenças, não é? Portanto, como lidar com essa doença, como prevenir, a alimentação, etc. Portanto, uma coisa que deveria estar a ser gerida por uma equipa de profissionais, desde fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, porque a própria pessoa também, o doente e o cuidador, deveriam ter acesso a essa equipa. Portanto, tu acabas por ter que ser uma única pessoa a aprender sozinha, a lidar com as questões emocionais completamente sozinha, não é? Sim, e mais, agora com esta história do Covid que nós atravessamos, sim. O que é que acontece? Eu no outro dia, a minha mãe, portanto, voltou, teve separado um ano com as consultas, porque a minha mãe tem consultas de diabetes, tem consulta de cardiologia, tem consulta dos olhos, porque sabes que uma pessoa que é diabética ao longo do tempo vai desenvolvendo outras doenças também, não é? Sim. Portanto, eu posso ter meses em que eu tenho que ir 3 ou 4 vezes ao hospital. É evidente que agora com a problemática da Covid, o que não aconteceu, ficou tudo em suspenso, mas agora vai começar a regularizar. E no outro dia eu tive que dizer, porque ninguém imagina a logística que foi dar banho à minha mãe, vestir a minha mãe, pedi aos meus 2 filhos que viessem cá a casa para me ajudar a pôr a minha mãe no carro, sair do carro, entrou para ir à consulta e o que é que aconteceu? Quem falou fui eu, porque a minha mãe
não escutaram a minha mãe, não lhe tiraram as tensões, não a pesaram, não disseram nada. E eu disse, por favor, não me façam mais isso. Porque se for para a minha mãe vir aqui para não ser vista, Para olharem para ela. Ela não ouve, portanto, como ela não ouve, é a mim que fazem as perguntas. Ela não vê direito, portanto, sou eu que tenho que a conduzir e que fazer tudo. Então, o que é que a minha mãe foi lá fazer? Rigorosamente nada. Pois. O médico deu-me razão, deu-me razão e realmente vamos ter que dar aqui a volta a isto, porque se as pessoas com 87% de incapacidade, é impensável levar essa pessoa 3 vezes por mês a um hospital. Claro, claro. Sim, é muito mais fácil o hospital vir até à pessoa, não é? Ou, neste caso, vir a ver alguém a fazer uma ronda, por exemplo, dos doentes cardíacos, etc., e fazer, ou dos diabetes, e seguir isso. Sim, e eu penso que tu também, se calhar... Claro que há exames que nós sabemos que têm que ser feitos no hospital, mas aí é uma coisa. Sim, agora, para meras consultas, tinha que existir médicos a vir ao domicílio. Aliás, como vinham antigamente. Eu sou do tempo em que os meus avós... Eu sou do tempo, não parece, mas eu sou do tempo em que todos tínhamos o médico de família, mas o nosso médico de família era aquele médico que vinha com a pastinha à casa. Sim. E quando nós estávamos doentes, não é? Eu não sei se calhar tu já não te lembras, já não és. Não. Mas eu lembro-me que o médico vinha à casa, portanto o médico vinha ao domicílio, trazia a sua pastinha, nós até tínhamos que ter, a minha mãe tinha o cuidado de ter atenção, para colher sempre num pratinho, tudo direitinho, até um certo cuidado, mudar rapidamente a toalha da casa de banho para o senhor doutor depois de lavar as mãos, e isso é uma coisa que se calhar é das... Eu costumo dizer que nós vamos agora, a partir de agora, entrar num mundo híbrido, que é buscar o melhor dos 2 mundos, que era o antigamente, de facto, o apoio familiar, esse apoio domiciliário, não é? A tribo, não é? Voltar a ter a tribo familiar em vez de ser as famílias em desunião, sim? Exatamente. E o médico, sim, até porque há certas coisas, por exemplo, só fazer perguntas que podem fazer online, podem fazer uma videochamada e já temos tecnologia para isso e lá está, não tens de ter toda a logística de levar uma pessoa, até porque acaba por ser também perigoso expô-la a hospitais e tudo mais, poderão, não é, pelo caminho apanhar uma constipação ou assim, nem estou a falar aqui desta problemática. Sim, um ponto que tu falaste que é muito importante, além de todas as causas, é exatamente o síndrome de burnout, ou seja, de esgotamento que os cuidadores informais têm. E tu falaste nisso, porque depois também é uma luta. Portanto, estás cansada fisicamente, estás emocionalmente esgotada, tens que lidar com saberes que a tua mãe também tem crises de culpa por estar dependente, saberes que tens que dizer que não a certos projetos, por exemplo, coisas que ias adorar fazer porque tens de ficar em casa a tomar conta da tua mãe, ou então tens que consegues fazer projetos, mas tens que pedir ajuda a alguém para ficar com a tua mãe, e tu tens sido fantástica nisso. E a maior parte das vezes, desculpa interromper, Daniela, muitos projetos que eu sou convidada para fazer são projetos que o que eu vou ganhar não paga uma pessoa para ficar a cuidar dela, entendes? Portanto, exato. Isso acaba por ser muito frustrante também para o cuidador, não é? Sim, porque tu tens uma coisa que queres fazer, não é? Que queres cumprir na tua vida e depois acabas por também haver esse tal ressentimento, não é? De teres que estar a dizer que não a coisas ou teres que estar a avaliar, como é que quais são as técnicas que tu usas? Usa a espiritualidade, a fé, o yoga? O que é que tu usas para te manter em equilíbrio? Eu sou uma praticante de yoga já desde os meus 20 e poucos anos, e isso realmente foi uma filosofia que sempre me deu muitas ferramentas para eu, digamos, não só as técnicas físicas e respiratórias e de relaxamento e disso tudo, mas também a própria filosofia de vida e a forma comportamental que toda a filosofia do yoga nos vai passando. Certo. E isso é uma coisa que para mim é uma ferramenta muito, 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 muito importante, é o yoga, sem dúvida.
Depois, lá está. Eu sempre costumo, eu costumo sempre dizer, há uma coisa que eu sempre cultivei entre os meus amigos e entre as pessoas da minha família e até mesmo entre os meus parceiros quando os tinha, que é uma coisa que se chama respeito. E até um bocadinho cerimónia, entre aspas. Para quê? Para que haja sempre um bom ambiente, porque se nós deixarmos descambar esse lado menos respeitoso, fica tudo muito mais denso, fica uma energia mais densa, tanto na casa como na própria pessoa, e o ambiente fica pesado, e isso é uma coisa que eu cultivo muito. Por exemplo, eu todos os dias de manhã deparo-me com uma pessoa que eu chego à beira dela e digo bom dia, e essa pessoa do outro lado diz bom dia, não é? E já essa expressão, já isso tudo é como se fosse uma âncora que te deita para baixo. Então tu tens que ter força para ti, tens que ter o teu bom dia para ti e o bom dia para pôr essa pessoa para cima. Ou seja, onde é que tu vais buscar forças? Tens que ir buscar forças através de respirares bem, através de te manteres em forma, de tentares nunca deixares que a tua alegria, as tuas sementes de alegria, isso tudo te ponham para baixo, e isso depende de pessoa para pessoa. Eu por acaso, sou uma pessoa alegre por natureza, mas acredito que hajam pessoas que nós não somos todos iguais, e portanto, olha, eu costumo às vezes fazer um bocadinho de humor, quando às vezes eu não... Quando a minha mãe às vezes diz assim sem querer, ai, que eu já não... Ai! E eu digo, eu também, ai! Brinco assim, brinco, ai, ela diz, ai! E eu, ai, que eu também, ai! E então começo a desconstruir, digamos, essa tristeza que invade as pessoas que estão doentes, que é normal. Uma coisa é nós ficarmos doentes 2, 3, 4 dias, 8 dias, e já é horrível, não é? Nós sabemos que agora imagina uma pessoa que há anos que é doente e que agora acaba por estar neste chove e não molha, não é? Porque as pessoas não estão mortas, mas também não estão a viver com qualidade de vida, e é preciso ter isto, é assim tipo um cocktail, muito amor, muito respeito, muito humor e muita força, tem que se buscar forças. Eu costumo dizer que não existem heróis, os heróis fazem-se com as circunstâncias, temos que ser heróis, não vale a pena. Sim, é sem dúvida, e por isso é que eu admiro muito essa tua faceta e também quis partilhar aqui no podcast, exatamente porque são realidades que muitas pessoas estão a viver neste preciso momento e que depois acabas, lá está, são os heróis incógnitos, não é? Que estão a fazer um trabalho espetacular, a sofrer muita pressão, a sofrer a possibilidade, e existe muito no cuidador informal também, a depressão ali, a sombra da depressão, portanto, que é uma coisa muito fácil de se adquirir, como tu estavas a dizer, porque tu deixas de ter o equilíbrio da tua vida social e profissional e relacional que te mantinha em equilíbrio, e como abdicas de tanta coisa, acaba por ser mais fácil da depressão também entrar por aí, e vives naquele mundo da doença, dos remédios, lá está, dos queixumes, e poderes transformar isso e deixar com que isso não... Há dias que vai ser afetado, como é óbvio, mas não deixares também tu ires para baixo e puxar o peso para cima, não é? E o que eu acho é que depois também não é uma questão de valorização pessoal, percebo perfeitamente que não precisas disso, e acho que cada um de nós não precisa completamente de ter o outro a dizer estás a fazer um trabalho espetacular, mas isso também é importante, haver essa valorização e a pessoa sentir esse agradecimento. E o que eu acho é que o cuidador informal, as pessoas estão um bocadinho desligadas e não têm noção dos heróis que são, exatamente. Uma pessoa é capaz de agradecer a um bombeiro de ir apagar um fogo, ou um médico no hospital, e um cuidador informal não se ouve, e é o que eu estava a dizer, são os heróis desta era, e que ninguém fala sobre isso, e que ninguém se calhar diz, ou as tuas amigas, ou mesmo a tua família, dizem que se calhar até dizem assim, algo como
mas era tipo, era a tua função, era o teu dever, não é? Foi muito curioso e eu aproveito porque realmente chega a ser indignante, porque eu fui à Segurança Social precisamente para meter os papéis para me darem um subsídio de cuidadora, já que eu não posso trabalhar, Claro, porque assim, claro. eu tenho 51 Tu estás a trabalhar a tempo inteiro, eu exatamente. trabalho muito, eu trabalho muito e as minhas noites são muito mal dormidas porque a qualquer momento a minha mãe chama-me, não é? Mas tudo bem, só que nós pedimos ajuda um bocadinho económica, não é? Já que não podemos ir trabalhar, e a pessoa da Segurança Social disse: a senhora toma conta da sua mãe e não faz mais que a sua obrigação. Pois, é essa a mentalidade. Se a mentalidade está assim na instituição, claro, e depois tu pensas assim, mas quem é que está à frente destas instituições, ou que pessoas é que estão à frente de uma recepção, de uma segurança social, que com essa frieza, isso é uma frieza, porque já chega a burocracia, que é impossível neste país, e a quantidade de papéis que uma pessoa tem que entregar para pedir, seja o que for, e ainda estamos ou seja, numa posição vulnerável a fazer um pedido, mas eu falo nisso, e agora vai haver muita pobreza, e há muita pobreza com o Covid, portanto as pessoas vão pedir ajuda numa posição de vulnerabilidade, de semi-vergonha, porque não se imaginavam naquele papel, não é uma coisa que estejam a fazer de ânimo leve, portanto é algo que é difícil ir pedir ajuda financeira, e nós portugueses temos muito isso, é difícil para nós irmos fazer esse passo, e ter que chegar a um mundo de burocracias, de papel, de dificuldade, e depois numa frieza, porque estes assuntos são assuntos tão sensíveis, tão delicados, e são tratados assim, lá está, com uma frieza. É isso que eu também falava, a sociedade não vê um cuidador informal como o herói que é, não dá valor, e depois o Estado e toda... não auxilia, porque era o que eu estava a dizer, não dá formação para cuidar, não dá apoio financeiro, ou dá pouco apoio financeiro, não dá apoio psicológico, portanto, ou seja, acaba por dizer, ok, desenrasquem-se, quer dizer, uma pessoa pensa assim, são todos vítimas, não é? Porque a pessoa é idosa, está doente, não escolheu, a pessoa que é cuidadora, ok, é o pai, é a mãe, não tem outra opção, nós já falámos das outras opções que são economicamente impossíveis, portanto, acaba por só ter essa opção. Como é que depois lá está? É isso, como é que, sendo esta a realidade, quais são os passos que a sociedade e nós que estamos de fora, o que é que podemos fazer para ajudar? Portanto, o que é que nós poderíamos fazer para te ajudar a ti como amiga, como pessoa, e o que é que nós poderíamos fazer para começarmos a mudar mentalidades, que é para isso também serve aqui este podcast, para fazermos mudanças. Como é que chegaremos a transmitir esta mensagem? Olha, Daniela, eu vou-te dizer, nós teríamos que ter assistentes sociais. O problema que eu me deparo é que, por exemplo, eu tenho uma assistente social que me diz assim, é complicado, os portugueses adoram essa palavra que se chama complicado, e portanto, eu não estou a dizer mal de Portugal, porque eu gosto muito de Portugal, mas estamos a ser assertivas. Lidei com muitos estrangeiros na minha guest house e todos adoravam Portugal, e Portugal é maravilhoso, mas eu até costumo brincar e dizer que Portugal é maravilhoso para os turistas e para os reformados, e para os ingleses, para os alemães, para os franceses, que até não pagam impostos nem nada e que podem vir para cá, e realmente eles, com as suas reformas, que são 3 e 4 vezes mais do que as da minha mãe, por exemplo, eles podem ter hospitais privados, podem ir a todo lado. Os portugueses que vivem aqui, nós temos uma coisa que se chama, nós somos pobrezinhos mas honrados, que é a frase típica, pobrezinhos mas honrados e muito tímidos e sempre com muito medo de pedir tudo, e quando tu tens assistentes sociais que te dizem assim, a senhora quer meter os papéis para ter direito a um subsídio de cuidadora informal, é complicado, ainda por cima é uma figura pública,
Por favor, eu só entrei nos programas de televisão, Claro. Eu nem sei, sou uma atriz. Quantos atores, quantas atrizes, quantas pessoas, artistas neste momento estão quase a passar fome, se não tiverem. Estão a passar fome, porque as verdades têm que ser ditas. Famílias inteiras. Quer dizer, quando tu tens uma assistência social que te diz é complicado, ora, isto tinha que ter uma reestruturação, já começa logo por reeducar os assistentes sociais, que a gente está lá e diz, olha, eu preciso de ajuda, e essas pessoas teriam, não que estar fechadas num gabinete a meter dados no computador e a fazer o que fazem, mas sim realmente como é que eu, sendo cuidadora da minha mãe, e a minha mãe depender 87% de mim, eu ainda tenho que ir para uma segurança social, esperar ser atendida e ser maltratada, entre aspas. Sim. As pessoas, eu cheguei a ter a minha mãe no hospital e a dizerem-me assim, agora que a senhora é famosa, leva a sua mãe para uma instituição particular. Pois, mas é que depois, tu ainda por cima tens esse azar, entre aspas, que é estarem-te a colar com um programa de televisão, e até que as pessoas enganam-se muito e acham que as pessoas que trabalham na televisão ganham muito dinheiro, porque vem uma ou outra figura pública, ganha muito dinheiro, mas pessoas como nós, que somos pessoas normais e somos indivíduos que fizeram um reality TV ou algo assim, não se ganha muito nada disso. Aliás, saíram os valores, onde é que isso já foi, não é? Portanto, essa ideia é uma ideia disparatada, e depois é assim, se uma pessoa tem um comprovativo de que não recebe, e era o que tu dizias, o mundo do artista, a vida de um artista é uma vida que não é segura financeiramente, portanto tu até podes estar a fazer uma novela num dia e depois passar 1 ano ou 2 anos sem fazer nada, sem receber, portanto tiveste a tua cara na televisão, mas isso não faz de ti uma pessoa rica. E lá está, é isso que tu estavas a dizer, esses inputs pessoais que nem sequer têm nada a ver com o caso, porque depois uma pessoa o que é que pode mostrar? A conta bancária, não é? E mostra que não entra nada, mostra as despesas, e é só fazer A mais B, ok, esta pessoa tem direito a X, mas toda essa dificuldade é o complicado, mas eu realmente, não é só tu que sentes isto, portanto, há muitos cuidadores informais que têm muita dificuldade para ter um apoio, e depois os apoios são miseráveis, porque só a indicação, não é? Só o apoio à doença, e quem diz medicação diz cadeiras especiais, camas articuladas, cadeiras de rodas, ou seja, muitos acessórios, não é? Como acaba por... Lá está, eu percebo essa revolta, eu percebo que haja uma revolta de não haver nem a validação, nem uma obrigada, mas mesmo que não te agradecessem que houvesse uma ajuda, não é? Sim. Não, o que existe é uma grande discrepância. O que é que aconteceu socialmente? As pessoas efetivamente duram mais tempo, porque há muita medicação, é um infinito de medicação, e portanto a pessoa acaba por durar mais tempo, mas dependente sempre de outra pessoa. E depois há aquela discrepância que é, ok, prolongou-se mais a vida das pessoas, mas depois há alguém que vai ter que tomar conta dessa pessoa, e essa pessoa está parada e não recebe nada. E depois tu tens quase que suplicar ou pedir apoio e dizer, atenção, porque assim, a minha mãe, a tomar esta medicação toda, ela está aqui, pode durar 1 dia, 1 mês, 5 anos, 2 anos, e entretanto o que é que vai acontecer? O que é que vai ser de mim no meu futuro? Onde é que eu trabalhei? Onde é que eu fiz descontos? Onde é que eu... não é? E depois as pessoas na Segurança Social ainda tiveram uma lata de me dizer assim, mas a senhora pode descontar? Claro, eu vou buscar da reforma mínima da minha mãe, que já é difícil eu cuidar dela e pagar todas as contas e não sei o quê, e ainda vou fazer descontos para a Caixa de uma reforma que é miserável. Isto não tem cabimento nenhum. Tem que haver uma reestruturação toda, e tem que ser uma coisa que tem que passar mesmo pela Assembleia da República. Aliás, eu acho que já alguns partidos já fizeram isso, porque existe uma experiência piloto, que eu nem sei o que é. Uma experiência piloto é uma experiência que vai saindo a ver o que é que vai acontecer. Claro. E parece que há uma experiência piloto em que só as pessoas do Conselho de Penafiel e Matosinhos
é que recebem o subsídio do cuidador. Então, e Portugal é só Penafiel e Matosinhos, não é um país inteiro. Quantas pessoas estão na mesma situação que eu? Imensas pessoas. E exatamente por todo esse choque emocional que eu quis falar sobre isso, como tu dizias, essa senhora que acaba de sentir raiva da pessoa que mais ama, não é? A questão da depressão que já falámos e a própria doença no cuidador, porque tu ficas muito vulnerável a tu próprio ficares doente. Sim, e com a preocupação de que eu até posso ir à frente da minha mãe. Eu, de repente, pode-me dar um treco e ir à frente da minha mãe. E quem vai cuidar dela depois? E como é que vai ser? Portanto, a gente vive sempre um bocadinho, não podemos ser pessimistas, estamos só a conversar, mas muitas vezes eu digo à minha mãe, mamã, vamos colaborar, vamos fazer essas coisas, porque não, de caminho quem vai morrer sou eu. Eu até digo às vezes a brincar, mas meio a brincar, meio a sério, para ver se... Porque tu não consegues viver muito tempo sempre com uma energia de doença permanente ao teu lado. É muito duro, é muito difícil. Exatamente. E, por exemplo, um médico ou um enfermeiro ou qualquer cuidador de um lar tem treinos e tem informação, não é? E tem turnos. E tem turnos e voltam para casa e lá está, na casa tem a outra vida, tu não sais daí, não é? Portanto, a tua vida, a tua casa transforma-se num mini hospital, num mini lar, não é? E vocês não recebem apoio nenhum, nem psicológico, nem monetário, é mesmo complicado. E outra coisa que eu vou frisar, Daniela, que também é importante, que é assim, muitas vezes, e quando eu estou muito cansada, eu digo assim, caramba, realmente os enfermeiros e os médicos não é à toa, que às vezes até parecem ser assim um bocadinho mais frios. Sim, sensíveis. E eu às vezes pensava, mas olha que maneira de, como é que, mas é que eu agora percebo que às vezes tem que haver um desligamento, porque senão tu não vais conseguir cuidar dessa pessoa, se tu estás sempre mergulhada no emocional, certo. E tu não vais aguentar, porque é natural que a pessoa se queixe, é natural que a pessoa se queixe e tu a ouças uma vez por dia, agora tu não podes estar o dia todo a ouvir essa pessoa, então tu tens que também saber afastar um bocadinho e te distrair com outras coisas e fazer outras coisas, distrair mesmo dentro da tua própria casa. Exato. E essa ligação, que é uma ligação emocional e é uma ligação de amor, porque lá está, não estás a tratar de um desconhecido, e é verdade, os médicos e os enfermeiros ganham essa sensibilidade como proteção, acabam por ser mais práticos e mais pragmáticos, porque realmente se começarem a envolver muita emoção, começa também a afetar a sua capacidade de trabalho, não é? E tu não é um desconhecido, é a tua mãe. Portanto, é uma pessoa que tens um elo emocional e que tens um elo espiritual e que tens um elo de ligação desde sempre. E era aquela imagem que tu dizias dos papéis revertidos, é muito bonito, mas ao mesmo tempo acaba por ser um bocado também assustador e um pouco... É um bocadinho... É um bocadinho... Olha, se eu tivesse que escolher a palavra, eu diria é melancólico. Certo, exato. Por trás daquela nostalgia, mas invertida. Uma melancolia. Ficas assim um bocadinho, então tens que dar a volta. Olha, o que acontece é que antes disto do Covid, eu tinha um ritual que era todos os domingos, eu juntava os meus filhos, do meu ex-marido, as namoradas, essas pessoas todas, e a minha mãe, preparávamos a minha mãe muito bonita e punha-me lá à cabeceira da mesa, e isso fazia-lhe muitíssimo bem. Exato. Porque ela estava com os netos, estava com as pessoas, conversava, muitas vezes até cantávamos, contávamos histórias, e isso era jeito. Mesmo ela não ouvindo muito bem, mas sentia-se ali amparada por toda a família. Com esta história da Covid, ainda piorou mais a situação. Pois, ainda trouxe mais isolamento a uma situação que já era isolada. Exato. Mais isolamento. Quando tu começas a ter uma pessoa em casa que diz, filha, vou tomar banho, e eu digo, vamos então vestir uma roupa bonita. Para quê? Não vem cá ninguém, eu não vou a lado nenhum.
Tu tens que ir buscar, mamãe, mas tem que ser, tem que se fazer. Ou seja, toda tu és uma cuidadora física e tens que ser a terapeuta, tens que ser a psicóloga, tu tens vários, és como uma cebola, ficas com várias profissões dentro de uma profissão, percebes? Sim. Portanto, a única coisa que realmente eu peço é que realmente este país começasse a perceber que houve um melhoramento em termos de prolongamento de vida, alguns com qualidade, mas a maior parte deles sem qualidade, porque eu vou aos hospitais e vejo. Exato. E tem que haver um lado que depois faça um contrapeso, porque senão de caminho Sim, vai ser muito já difícil. É uma fratura na sociedade e nós tendemos a despachar o problema não é meu, mas é um problema social, é um problema que Portugal está já a ter essa fratura e tem que ser, e é o que tu estás a dizer, tem que ser visto e tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, porque o que vai acontecer são dramas, como já aconteceu, fala-se muito pouco, mas houve uma história de uma mãe que tinha um filho com algum grau de deficiência, acabou por matar-se e matou o filho, sim, por exemplo, ou seja, são casos extremos, mas existe alguns casos também, que não são nada bonitos, mas de idosos que depois acabam por sofrer maus tratos e sofrer de violência doméstica, que nem todos os cuidadores informais têm o teu espírito, não é? Há pessoas que são empurradas para ser um cuidador informal e que não querem e que simplesmente não o fazem. Então, temos também idosos a sofrer de maus tratos e abandono. Sim. E por acaso é uma coisa que também me preocupa muito, porque eu sendo filha, tem alturas em que nós desesperamos e dizemos, mas já mamãe, por favor, colabora. Eu imagino uma pessoa que não tenha um elo eu acredito que haja pessoas, é por isso que muitas vezes se ouvem notícias de que os cuidadores maltratam, porque efetivamente até é quase como tu dizias, os nossos bebés, nós adoramos os nossos filhos, mas se eles estiverem eternamente sem nos deixar dormir, nós até temos muitas vezes aquela frase, dizemos, eles deviam ter pilhas, que era para nós podermos descansar, não é? É que está o botão, não é? Sim. É igual, não é? Sim. E como é que se lida com a ideia da morte? Porque nós, quando vivemos as nossas vidas, os nossos pais vivem uma vida independente e quando passa a haver a questão da doença, mas quando passa a haver a questão da dependência, depois nós começamos a pensar muito mais na morte dos nossos pais constantemente, ou não? Olha, é verdade. Eu não sei se isto já é uma consequência da nossa própria natureza, que nós, à medida que vamos envelhecendo, a morte não nos vai assustando tanto. Sim, nós próprios com a idade, sim, começa a desvanecer, sim. Mas Graça, desculpa interromper-te. Pronto, só querer fazer aqui um ponto. Acho que não tem só a ver com a idade, mas acho que tem muito a ver com a consciência também. E tu sentes uma mulher que lá está, que tiveste ensinamentos do yoga e que tiveste, portanto, autodesenvolvimento e autoconhecimento, portanto, ganhaste uma consciência, pode não ser através do yoga, atenção, eu quero desmistificar isto, mas pronto, eu acho que também as pessoas, quanto mais se conhecem, quanto mais viagens internas vão fazendo e se vão redescobrindo ao longo da vida, ganham mais consciência. E acho que isso, com a idade, paralelamente, ajuda a ter essa paz em relação à morte, não é? Mas também sabes o que acontece no caso do cuidador. Eu, por exemplo, antes da minha mãe, o meu pai foi uma coisa muito mais rápida, foi assim uma coisa que foi quase num ano, mas eu tive que dar morfina ao meu pai, eu tinha que lhe dar morfina para as dores e não sei o quê. E, portanto, durante 11 dias estive ali num processo quase que não dormia direito, porque tinha que lhe dar a morfina e não sei o quê. E o que acontece é que quando tu vês um ser que tu gostas tanto, que é o teu pai, neste caso era o meu pai e agora é a minha mãe. Eu, por exemplo, a minha mãe no outro dia teve um infarto, esteve uma semana no hospital e a minha prima ligou-me e perguntou-me como é que eu estava e eu dizia, eu estou bem.
porque eu tenho a minha consciência limpa de que sou boa cuidadora e fiz tudo o que devia fazer. A minha mãe está no hospital, se ela vier, ótimo, eu vou continuar a cuidar dela. Se ela não vier, talvez tivesse sido melhor para ela, porque tu começas já muito, eu não quero dizer a palavra relativizar, porque pode chocar as pessoas. Sim. Mas tu começas a ter uma noção de que, em alguns casos, tu vês a pessoa num sofrimento tão grande, vês a pessoa a viver por viver, a não ter ânimo para nada, que se a pessoa quiser morrer ou se a pessoa acabar por não resistir, também é deixar um bocadinho a natureza agir. E desde que nós tenhamos a nossa consciência limpa de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance em vida para fazer essa pessoa feliz e fazê-la sentir-se bem, tu tens que entregar, digamos, os pontos e dizer, ok, é um bocado isso. A morte é algo que, no caso do meu pai, portanto, naqueles 11 dias, a morte foi uma presença que estava aqui em casa. Era como se ela estivesse sentado num sofá, instalada, e dissesse, ok, eu só estou à espera que tu te prepares e o teu próprio pai se prepare, porque está na hora de ir embora. Está na hora de irmos para outro registro, não sei. As pessoas também no que quiserem. No que quiserem, isso aí, claro, depende das fés e das crenças de cada um. Exatamente. E eu senti que quando cheguei perto do meu pai e tive uma conversa, é muito giro, isto é muito giro, que até parece um disparate dizer esta palavra giro, mas estas experiências que são gratificantes, não é? São muito gratificantes. Tu começas a ver a vida de uma perspectiva muito diferente para melhor, no sentido em que tanta coisa, as pessoas acumulam tantas coisas, as pessoas lutam por ter tantas coisas, zangam-se com os vizinhos, zangam-se com a família, roubam terrenos, tiram coisas nas heranças, fazem não sei o quê, e depois tudo ali, aquela caixa quando se fecha, não vai nada. Exato. Não vai nada. Exato. E tu começas a olhar e começas a ver realmente que tens que lidar com esta situação, tu queiras ou não queiras. E por acaso, eu com a minha mãe sempre tive uma relação muito, muito fácil, mas o meu pai não, o meu pai era um homem, foi criado num seminário, com muitas regras, ele sempre foi um pai muito, muito, muito exigente, muito rígido, apesar de eu o admirar muito, sempre foi. E eu tinha ali um bocadinho de, às vezes batia ali com o meu pai, mesmo lembro-me mesmo depois de casada e já os filhos e tudo, de vez em quando eu batia ali com ele. E aqueles 11 dias em que ele esteve, digamos, entre a vida e a morte, foi muito interessante porque eu fiz, e é isso que é uma coisa que eu digo a toda a gente, nós quando estamos a ser cuidadores, e mesmo se não estivermos a ser cuidadores, nós quando estamos com uma pessoa, mesmo que a gente se zangue com ela ou se confronte com ela, o ideal é sempre nós tentarmos, não digo ficar os melhores amigos, nem fechar as portas com estrondo, nem nada, mas ficar ali uma coisa que fique simpático, porque tu nunca sabes quando se no outro dia a outra pessoa está viva ou não. Exatamente. Depois, tu até podes fazer esse trabalho depois mesmo da pessoa estar morta, nós sabemos, mas de qualquer forma foi muito importante para mim ter tido conversas com o meu pai para o fim, e falar com ele, e dizer como é que ele gostaria que fosse assim, que gostaria que fosse assado, porque eu senti que depois o meu pai, quando eu tive uma conversa com o meu pai, mesmo final, digamos, a última conversa assim boa, final, nós nos reconciliamos, nós nos perdoamos, ele por ter sido tão rígido e eu talvez por também não o ter compreendido que tinha sido a educação dele, não é? Claro. E então a morte vem e explica-nos que nós temos que fazer esse trabalho em vida e não só quando a morte está a chegar. Mas pronto, mais vale tarde do que nunca, não é? Sim, mas é bom ter essa perspectiva e mesmo como cuidador que acabas por também aproveitar estes momentos que se aproximam do final, não é? Para curar as feridas, curar as mágoas, para estreitar laços, para limpar o que precisa de ir para realmente a morte ser uma passagem, mas não deixar cá nada. Inclusive não deixar cá mágoas nem nada disso, não é? E sobretudo
não nos sentirmos culpados, porque assim, eu digo assim, eu não posso trabalhar, agora não posso fazer programas, nem posso fazer tantas coisas como queria, não sei o quê. Mas isto é a minha opção. Pois. É a minha opção também. É claro que se me dessem a escolher, se eu tivesse outros apoios, se tivesse não sei o quê, eu conseguia conciliar tudo, seria bom. Mas a partir do momento que isto não está a acontecer, não vou culpar aquela pessoa disso. Não, eu não quero me sentir culpada, porque depois eu vou ficar muito mal e não pode ser. Claro. E também essa parte de preparar a pessoa para o fim, ou para a proximidade da morte, também acaba por ser mais uma função do cuidador, que é uma função muito complexa e é complicado. E existem muitos tabus em relação à morte, existem muitos medos, muita coisa. E também estar a gerir isso é um peso emocional brutal, não é? E também há outra coisa muito, muito curiosa, é que as pessoas, depois para o fim das suas vidas e quando começam a ficar muito doentes, elas têm muita necessidade muitas vezes de desabafar algumas coisas que enquanto eram novas e não diziam até aos filhos nem nada, e tu ainda tens que ser uma ouvinte, muitas vezes de segredos e de coisas assim que tu... das confissões, não é? Quase como se fosse um confessionário, não é? O padre, basicamente, não é? Agora, concluindo aqui ainda em relação à culpa, também não sentir culpa, é assim, eu posso decidir se eu vou fazer isto ou não vou fazer aquilo, se vou pôr alguém a tomar conta da minha mãe, se vou pagar, se não vou pagar, eu tenho poder de decisão. Mas no momento em que eu vou fazer essa coisa e sei que a minha mãe ficou bem, ou a ser paga, ou alguém que veio aqui tomar conta dela, ou não sei o quê, eu vou e divirto-me. Certo, exatamente. Estou bem. Por exemplo, a minha mãe teve o tal infarto há pouco tempo e eu tinha um anúncio para fazer, uma publicidade para fazer até com o Zé Luís, tu lembras-te que eu falei? Sim. E a minha mãe estava no hospital e a primeira coisa que me veio logo à cabeça é: vou cancelar isto. E depois mantive-me calma. Falei com o médico, até porque eu nem podia estar no hospital, nem acompanhá-la, nem nada, porque com isto do Covid não se podia fazer nada. Falei com o médico e o médico disse: olha, a sua mãe já está livre de perigo, a sua mãe está nos cuidados intermédios e, portanto, a senhora não pode vir cá. A mãe está bem, está com o telefone, a senhora tem o telefone ao lado, eu pedi à produção para poder ter sempre o telefone perto de mim e alguém atendesse isso, e fui e usufruir do meu dia. Portanto, não podemos nos sentir culpadas, nós mesmos, e tentarmos também ser felizes naquele dia, cantar e dançar e fazer o que nós quisermos. Como nós sabemos, quando eu fui, por exemplo, ao casamento da Tatiana e do Bruno, eu fui e até usufruir muito, porque sei que tenho que aproveitar todos esses momentos. E é difícil porque tu entras no papel de cuidador, não é? Mas tu és a graça, ou seja, tu não és a cuidadora informal. Tu, dentro de várias coisas que és, também és uma cuidadora informal. E por vezes existe, lá está, nesse desdobramento inicial, existe muito quando uma pessoa cai mesmo e só se identifica com o papel de cuidador e nem sequer consegue desligar, não é? Nem sequer consegue depois ir passar o fim de semana, enquanto que tu reconheces, e eu acho que isso também era importante nós dizermos às pessoas, lá está, falando novamente da culpa, libertando da culpa, mas a pessoa reconhecer que eu ir passar um fim de semana fora vai ser para o benefício de todos, porque eu vou recarregar as minhas energias, vou me manter saudável, vou ter mais capacidade de ser uma melhor cuidadora. Mas lá está, mais uma vez, entra que tu tens essa consciência, que tens que fazes essa autoanálise, porque o teu primeiro instinto foi dizer, não vou. Porque foi a culpa, foi a pressão social. Não vou, então estou-me aqui a divertir e a minha mãe, coitada, está lá e a pessoa, será que a pessoa deu os medicamentos certos? Olha, eu quando tinha os meus filhos pequeninos também nunca fui mãe galinha, eu costumo dizer que eu fui mãe águia. Sim. Mas não é normal, nós somos opa, eu assumidamente, há pessoas que dizem assim,
os meus filhos são a minha vida. Não são, os meus filhos são uma parte da minha vida. Exato, sim. Eu lembro-me disso também, eu quando ia ao infantário e entregar os meus filhos, eles diziam assim, a mãe do Alexandre, a mãe do Gabriel. E eu, não, eu sou a Daniela. Porque eu não gostava que me chamassem a mãe do... E a mãe do... Porque, assim, eu sou também, com muito orgulho, a mãe dos meus filhos. Mas isto é um dos papéis da Daniela, não é? Não é a Daniela. A Daniela é o conjunto. E claro, tu tens essa noção, e nós temos essa noção, mas sim, há muitas pessoas que têm um papel principal na vida, mas acabam por se apegar como sendo o único, e não é. E como é que, a nível também da gestão de cuidador, além de quando tens tempo usufruis, existe mais alguma técnica que queiras partilhar para ajudar a ver esse distanciamento, para descolares esse papel? Olha, eu tenho que ir para algum lado a saber que a minha mãe, a saber que a minha mãe fica com alguém que lhe vai dar a medicação a horas, que vai lhe dar a comida a horas, que vai estar com ela. A partir do momento que eu sei e confio na pessoa que está com a minha mãe, aí eu consigo fazer o tal descolamento e para onde vou eu estou bem. Certo. Mas isso também é uma coisa que já fazia com os meus filhos. Exato. O grande problema do ser humano, Daniela, eu não sei se tu concordas comigo, é que nós temos um bocado aquela sensação de que o amor da nossa vida, ele é a minha vida. Aliás, as canções, se tu reparas bem, as músicas e tudo, eu costumo dizer, eu não sou nada romântica, as pessoas ficam chocadas, mas é verdade. Ele é a minha vida, os meus filhos são a minha vida. Não, nós temos uma vida e na nossa vida, a nossa vida é como se nós tivéssemos um punhado de flores. Existem os filhos, existe o amor, existem os pais, existe o trabalho, existe os nossos animais de estimação. Sim, isto é um ramalhete. É claro que quando nós perdemos um amor ou até perdemos um animal de estimação, não vamos agora comparar as coisas umas com as outras, por amor de Deus, não é isso que estamos a querer dizer. Mas quando alguma coisa há uma bala, nós não somos feitos de plástico, nós sentimos e temos, claro. Temos que ter direito a estar tristes, sempre a fazer os nossos lutos e há dias que nós não estamos tão bem como... Nós em 365 dias nós temos direito a estar 100 dias mal. Agora, se nós em 365 dias estamos 300 mal e 65 bem, então é algo que não está bem. Exato, exatamente. Algo não está bem, não é? Tem que haver aqui mais dias bons do que maus, porque senão Deus me livre, ninguém vai aguentar. Ou mesmo que haja mais dias maus, que pode acontecer, e no caso de um cuidador é muito normal, há que pedir ajuda, e se não for possível pedir ajuda do Estado, pedir ajuda a associações, pedir ajuda aos amigos, à família, até nem que seja pôr numa rede social, eu sou um cuidador, estou sozinho, preciso de ajuda. Eu tenho quase a certeza que há pessoas de bom coração, mesmo estranhos, que podem dar uma palavra de amizade, e acho que essa vulnerabilidade de aceitar que não estamos a conseguir, não é? Porque isso podia-te acontecer, não é? Imagina que tu sentias que já não tinhas força de fazer o tal bom dia e levar as energias todas para cima. Tinhas que reconhecê-lo, não é? Sem culpa. E tinhas que reconhecer, ok, isto já é demais para mim, eu já não consigo. E começar a pedir ajuda. É claro que o ideal seria que essa ajuda também fosse social a nível de Estado, mas não contando com isso, podemos dirigir-nos aos amigos, podemos tentar de qualquer... ou até aos vizinhos, quem sabe, nunca se sabe se nós não procurarmos a união, nunca se sabe o que é que pode acontecer, não é? Não, tu não pedis, as pessoas não adivinham. E sabes, há uma coisa que também, há um fenómeno que também acontece que é inconsciente. Eu não sei se tu pensaste nisso, mas eu pensei agora que é, há uma tendência à pessoa que é cuidada ficar com um vínculo ainda mais ligado mais dependente, fica muito dependente, sim. Independentemente até de ser filha, até podia não ser filha. Sim, mas fica com apego, não é? Gera um apego. Gera um apego e pior do que isso, quando vem outra pessoa substituir, a pessoa
normalmente diz, mas ela é que sabe fazer, não, é ela que sabe fazer. E muitas vezes nós, cuidadores, também temos que ter, temos que estar muito centrados para dizer assim, ok, essa tarefa, um exemplo de hoje, eu hoje dei banho à minha mãe, lavei-lhe a cabeça, preparei isso tudo, arranjei-lhe as unhas dos pés e não sei o quê. E ela disse, também tens que me fazer o buço. E eu disse, pois, mas o buço, quem o vai fazer vai ser a Leonor, que é a neta. Mas podias tu fazer, ficava já arrumado. Eu disse, não pode ser, mamãe, porque isso já é mais uma tarefa que eu vou acumular e que eu acho que deve ser a Leonor que deve fazer, primeiro porque ela também faz gosto quando vem aqui, sentir-se útil. Segundo, porque também é neta e também tem que ter o sentido de responsabilidade de uma avó que também está a precisar de uma necessidade. E segundo, para me libertar de mais uma tarefa. Porque senão o cuidador, ele vai somando tarefas, tu dizes, mas é só tirar um buço. Mas não interessa, é acumular tarefas. Então, é isso mesmo, pedir ajuda à família. Olha, por favor, passem cá hoje para eu poder ir até à praia caminhar um bocadinho. Querem vir aqui ficar uma horinha a tomar... Claro, com isto da Covid foi tudo mais complicado. Sim, claro. Mas depois não podiam entrar e sair de casa, até mesmo os netos e a família e tudo. Mas agora, a partir do momento que isto começar a melhorar, eu faço sem nenhum problema e sem nenhuma culpabilidade. Porque senão tu vais ser uma péssima cuidadora. E se tu vais ser uma péssima cuidadora, tu vais entrar por um bueiro abaixo. Afogas-te. Completamente. Afogas-te na quantidade e na dificuldade da tarefa, porque lá está, é uma tarefa colossal e por isso é que são heróis que se fazem e infelizmente são heróis escondidos. Mas nós vamos mudar isso, nós vamos espalhar a palavra graça e é bonito que tu também tenhas aprendido yoga e és professora de yoga, uma excelente professora de yoga e que uses essas ferramentas, porque lá está, nós às vezes estudamos estas técnicas, seja de meditação, seja de respiração, seja o yoga, e pensamos que vamos utilizá-las até hoje em dia, muitas pessoas para ficarem com o corpo melhor ou para emagrecer ou tudo mais. Mas todas estas técnicas, que são técnicas ligadas ao anti-stress, à resolução de problemas, ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimimento, podem nos servir de muito como uma ferramenta espetacular quando nós vamos ser deparados com uma situação super difícil como esta, que foste, de repente, veste como uma cuidadora informal, tens que ser uma heroína, tens que ter super força, tens que ter uma estabilidade emocional e mental brutal, para não poderes ir para os pensamentos negativos e não começares ali a decrescer. Tens que ter também essa aceitação de quando é o dia mau, essa aceitação de também quando... é verdade. Não é? Porquê? Quando temos um dia mau, eu costumo dizer assim, quando temos um dia mau, mas independentemente até de ser cuidadora ou não, neste caso estamos a falar do cuidadora, que passamos por alturas que realmente são um bocado desafiantes, mas eu costumo dizer, hoje é um dia mau, amanhã será melhor. Nós nunca podemos ficar agarrados, isto agora vai ser sempre assim. Não vai. E esta história do Covid até nos veio mesmo dizer que nada é previsível, nada. E portanto, nada é permanente, não é? Nem a tristeza. Nada é permanente. Portanto, é realmente viver um dia de cada vez e o melhor possível. Sim, e agora queria que tu dissesses para cuidadores que estão-nos a ouvir, quais eram assim, umas pequenas palavras que gostavas de dizer? Olha, eu gostava de dizer a todos os cuidadores o seguinte, as dicas mais importantes para nós podermos lidar com o cuidador é, vamos cuidar da pessoa, mas não vamos descuidar de nós, porque há uma tendência, até porque estamos muito por casa, não vou cuidar de mim, claro, é evidente, há que haver um bom senso, nós não vamos estar a cuidar de um cuidador com um vestido de seda, não é? Não faz sentido, temos que ir à cozinha, temos que ir fazer isto, temos que dar práticas, obviamente, mas nós temos sempre que procurar estarmos bem connosco próprios, sentirmos-nos bem
mesmo que a gente esteja com uma roupa mais prática, não nos descuidarmos. Também não é preciso fazer a maquiagem como se fôssemos para um casamento, mas cuidar, passarmos o nosso creme, vamos cuidar da pessoa, mas antes de irmos ter com aquela pessoa para cuidar, vamos cuidar de nós. Porque se nós não cuidarmos de nós, como é que nós vamos ter força para cuidar do outro? Não vamos conseguir. Eu gosto muito daquela alegoria que eles fazem no avião, que eles ensinam sempre a pessoa, quando caem as máscaras de oxigênio, que dizem aos pais, primeiro ponham a máscara em vocês e só depois de terem a máscara é que põem nos filhos. E as pessoas ficam sempre um bocado confusas, mas é isso mesmo que tu dizes. Se o cuidador não estiver com capacidade, não vai conseguir cuidar de ninguém. Não. É muito, e quando estiver naqueles dias mesmo muito deprimido e muito mal, por favor, peçam ajuda a um amigo, a uma pessoa de família, alguém, e dizer, olha, eu preciso descansar, nem que seja uma tarde, preciso de ir dormir toda a tarde, preciso de ir caminhar, preciso de apanhar ar. Pedir, porque pedir não é roubar. E, portanto, se nós tivermos um amigo, se nós tivermos uma pessoa de família, se nós tivermos alguém a quem recorrer, façam-no. Se não tiverem, por favor, insistem com as assistentes sociais. Vamos tentar pedir que o Estado comece a pensar melhor nisto, porque às vezes nem era preciso muito, bastava até um bocadinho mais de apoio, uma coisa que até mesmo apoio psicológico. Psicológico, era o que eu dizia também. Faria toda a diferença. Toda a diferença. Tantos psicólogos desempregados e tanta necessidade de apoio psicológico. É verdade. Então, Graça, para terminarmos, queria-te perguntar, vamos terminar, nós podíamos falar nisto o tempo todo e continuarmos a falar, mas iremos falar de outros assuntos também, porque eu quero te convidar para outras coisas, como é óbvio, nós temos tanta coisa para partilhar, mas eu queria te agradecer desde já teres-te prestado e teres partilhado um bocado da tua intimidade, do teu dia-a-dia, e é uma coisa que eu também queria ressalvar, é isso mesmo, porque as pessoas veem-te na televisão, veem-te nos teus anúncios, veem-te no Instagram, veem-te nas redes sociais, veem-te sempre como uma mulher super alegre, uma mulher super bonita, uma mulher super cuidada, super feminina, e não sabem que tu de manhã estiveste a dar banho à tua mãe, por exemplo. Então, trazemos também essa realidade que tu fazes um trabalho consciente para poder ser essa mulher. Portanto, tu tens essas dificuldades e lutas contra elas. Portanto, um grande salve de palmas para ti. Muito obrigada. Eu digo que tu és uma grande inspiração e neste caso, sem dúvida, és uma das minhas grandes inspirações. E queria te perguntar, para terminarmos, qual é o teu estado de alma? Sereno. Eu tenho um estado de alma sereno. É evidente que se me perguntas assim, tens coisas para resolver na tua vida? Claro que temos, nós temos sempre coisas para resolver na nossa vida. Se tens projetos para o futuro, com certeza que tenho, planos e não sei o quê, tenho, mas estou a aceitar isto tudo, a minha alma está serena e eu sei que tudo tem um tempo e se isto está a acontecer é porque tem que ser e tem que estar a acontecer, e portanto o meu estado de alma é serenidade. Eu sinto-me efetivamente muito serena. Se me disseres, mas não queres mudar tudo? Sim, eu gostaria de mudar algumas coisas na minha vida, mas com serenidade, mudar com serenidade e fazer as coisas de forma a que tudo tenha, digamos, um equilíbrio, porque senão nós podemos até ter muito dinheiro, podemos ter muitos amigos, podemos ter até muitos amores, mas se não houver serenidade, nada resulta. Portanto, fazer yoga, cuidar da nossa alimentação, cuidar de nós, gostar de nós, mimarmos-nos com os nossos menininhos, olha, nem que seja ir comprar uns guardanapos bonitos para pôr na mesa, gostar de nós, gostar do nosso lar, gostar de cuidar de nós. É muito importante gostarmos de nós e estarmos serenas. É o meu estado de alma, é esse. Está bem, obrigada, Linda. Beijinhos. Um beijinho, muito obrigada, Miguel. Vamos despedir também dos nossos ouvintes. Até o próximo podcast, até o próximo episódio. Podem nos acompanhar visualmente pelo YouTube ou em áudio, como estão a fazê-lo aqui em vários canais, como no Anchor e Spotify. Beijinhos, adeus.